Estamos chegando aqui, hoje nós estamos chegando na cidade de Sorocaba. É uma cidade que fica, se eu não estou enganado, depois o Lucas pode me corrigir, a uns 80, 90 quilômetros da cidade de Campinas, onde eu moro, e mais ou menos a mesma distância, ou um pouco menos, da cidade de São Paulo. Nós vamos conversar com o Lucas, que é doutor em História, fez o mestrado e o doutorado em cima da obra do Agostinho de Hipona. E quando eu fiquei sabendo, eu fiquei extremamente curioso. Então, Lucas, por gentileza, se apresente para quem estiver nos assistindo, quem está nos assistindo, e já engata aí uma primeira pergunta que eu estou querendo fazer. Qual foi o motivo do teu interesse em Agostinho de Hipona? Por gentileza. Uma boa noite para todos. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É sempre muito bom poder falar para um público que também não seja acadêmico sobre as nossas pesquisas, né? Minha formação, eu primeiro me formei em História. Depois da minha formação de História, eu fiz uma graduação em Filosofia. Durante a minha graduação de Filosofia, eu fiz o meu mestrado em História e depois concluí o meu doutorado em História. Toda a minha formação foi feita na USP. A partir disso, eu tive ali o caminho que me levou para o Agostinho foi bastante curioso, né? Minha professora, minha orientadora, Ana Paula Tavares, ela daria bastante risada, ela geralmente dá bastante risada quando ela conta o caminho que eu fiz para isso, né? Eu entrei na faculdade de História com aficionado na questão de História Militar. Porém, não havia um especialista em História Militar ali para me orientar na USP. Eu fui ali tentando ver onde que eu poderia ir para o meio de pesquisa. Havia ali uma professora nova entrando, professora de medieval, Ana Paula, que estava entrando no cargo naquele momento. Ela veio conversar comigo, que eu tive um desempenho muito bom na avaliação dela. Naquele momento, ela veio conversar comigo e me pediu para fazer uma iniciação científica, me ofereceu uma iniciação científica naquele momento. Naquele momento, a minha primeira iniciação científica foi sobre a evolução do bispo de Roma a papa. Então, eu estudei o bispado romano do século III até ali a formação do papado no século VI. Você pegou o Santo Ambrósio? Nesse momento, eu não estudei Santo Ambrósio. Eu estava ali no Leão Magno, no Gregório Magno, eu estava pegando os grandes papas e estava vendo como é que o discurso deles montava a autoridade do papado e como é que o bispo de Roma se tornou o primeiro entre os pares, né? Primus entre pares. E se tornou o Papa, né? Foi uma construção de 3, 4 séculos ali que eu estava analisando na primeira iniciação científica. Durante essa iniciação científica, eu topei com um sermão do Agostinho que ele estava ali tratando justamente do saque de Roma em 410, que é um sermão que o Agostinho vai fazer uma inversão lógica no discurso dos pagãos que existia naquele momento ali, que estavam ali culpando os cristãos de que Roma tinha sido saqueada. Primeira vez em 700, 800 anos que Roma foi atacada e saqueada. Nunca tinha havido saque na cidade de Roma, né? Então, naquele momento, eu topei com aquele sermão e na leitura daquele sermão eu tomei gosto pela leitura de Agostinho. Mas eu diria também que toda pesquisa em história diz alguma coisa do historiador também. O historiador, ele tenta responder alguma questão dele mesmo, quando ele está pesquisando. Minha questão era justamente entender um pouco da minha criação. Eu fui criado por 2 avós que eram extremamente católicos, mas eu nunca entendi, de fato, o papel da religião. Então, foi meio que uma procura de compreender a minha própria criação. Meus avós já haviam morrido, mas eu estava ali tentando entender esse diálogo que eu tive com eles durante ali, a minha infância e a minha adolescência, no qual eles estavam ali me criando. Então, meio que foi um caminho de autodescobrimento, o meu mestrado e o meu doutorado, quando eu estava ali lendo o Agostinho, que para os meus avós faria muito mais sentido do que os outros autores cristãos, né? Meus avós eram católicos com C maiúsculo, eram cristãos com C maiúsculo mesmo, era muito comum eu chegar em casa e ter ali uma pessoa comendo na cozinha de casa, minha avó, a pessoa passava vendendo ou pedindo comida na frente de casa, minha avó chamava para dentro ou deixava ali na garagem e dava um prato de comida para a pessoa, isso era comum. Então,
A partir da criação dessas duas pessoas, eu fiquei com diversas questões que o mestrado e o doutorado acabaram ali respondendo para mim, né? Eu me compreendi mais cristão do que as pessoas que se diziam cristãos. Então, eu acabei fazendo um processo de autodescobrimento, como basicamente todos os historiadores que eu conheço fazem ao fazer a pesquisa, né? A pesquisa, a gente contribui com a sociedade, a gente contribui com o mundo acadêmico, mas a gente está contribuindo também com nós mesmos, nós estamos contribuindo também com o nosso autoconhecimento quando a gente está pesquisando, né? Não tem como você ficar 9 anos, como eu fiquei, estudando um tema, se você não tem alguma relação com o tema, ou se o tema não diz algo de você. Todo historiador tem uma relação de amor e ódio com o tema. Afinal de contas, você vai ficar 9 anos estudando uma mesma coisa, e então é difícil. Tem hora que você está totalmente esgotado e não quer olhar para o negócio. Quando eu terminei o meu doutorado, por exemplo, eu estava estafado. Não estava querendo olhar mais para o texto. Eu demorei, sei lá, 8, 9 meses para eu olhar de novo para o texto e começar a pensar em voltar a pesquisar depois que eu terminei o doutorado. Ô, Lucas, que coisa interessante. Eu ia fazer justamente uma pergunta acerca da pesquisa e do conhecimento que você desenvolveu ao longo desses quase 10 anos acerca do Agostinho de Hipona, em relação à contribuição desse estudo e a relevância para a sociedade no contexto atual. Como é que você enxerga essa questão? É engraçado que, assim, quando você estuda o Agostinho, é uma coisa muito boa e uma coisa muito ruim de estudar ele, né? Ele é considerado um dos 2 grandes doutores da igreja, então ele é leitura obrigatória para qualquer pessoa que tenha o mínimo, se dizer, cristão de alguma maneira. Ou você vai ler ele diretamente ou indiretamente. O problema é o seguinte, o Agostinho, ele é estudado, esgotado, desde a antiguidade até hoje. Então, quando você pega para estudar uma pessoa como Agostinho, é muito bom porque você tem muitos trabalhos sobre ele, mas também é muito ruim porque todo mundo já falou alguma coisa sobre ele. E há uma vantagem que, assim, eu já fui convidado para dar palestras em igrejas, eu já fui convidado para dar palestras em cursos de teologia, mas eu também já fui convidado para dar palestras em escolas, em lugares no qual a gente está falando com pessoas que não entendem nada de religião e são somente curiosos. Então, o fato de você estudar Agostinho, às vezes, te dá a liberdade, te dá os convites, às vezes, de você estar no meio acadêmico, você está no meio de iniciados, mas você está no meio de pessoas que são somente curiosas, que estão ali somente curiosas pelo assunto. Então, você tem os 3 níveis de relação e isso se torna muito rico, né? Você tem ali o nível do público em geral, você vai ter o nível de conversar com uma pessoa que está iniciada, que está no meio termo, e você vai ter o nível de conversar com pessoas que são exclusivamente do meio acadêmico, que geralmente vão virar para você e vão apontar e vão falar, olha, o que você está falando, você não considerou a carta 243 de Agostinho? Então, outra coisa é que, assim, a pessoa vai falar para você, eu estou estudando Agostinho. Que Agostinho que você está estudando? Uma pessoa que ele literalmente escreveu uma biblioteca. O cara ele escreveu de tudo. Eu costumo brincar com os meus alunos que se tem um prego no meio de um gramado, sei lá, o estádio do Maracanã, cai um prego no meio do negócio, o Agostinho vai escrever um sermão sobre o prego que caiu ali e por que Deus quis que aquele prego caísse. Você quer falar, desculpe, você quer falar então que ele escreveu sobre tudo? Na antiguidade, todo o assunto que apareceu para ele escreveu, porque ele tinha uma rede de relações e uma rede de correspondência com praticamente toda a cristandade do Mediterrâneo. Ele estava se relacionando com todo o Mediterrâneo ali, e a partir da correspondência, pelo menos, a correspondência que sobrou para a gente, que já são uma correspondência de centenas de cartas. Você já vê que ele conversava com praticamente todo mundo. Então, quando você vai estudar... Desculpa de novo, algumas correspondências se perderam? Sim, ao longo do tempo sempre vai se perder. Mesmo no autor famoso como Agostinho, né? Além das correspondências que vão sendo modificadas pelas cópias, né? Quando o cara vai copiar, de vez em quando o cara copia uma palavra errada, ou então ele tem a certa arrogância de tentar consertar o pensamento do autor que ele está copiando, né? E ele copia algo diferente, né? Nas confissões, em dado momento, ele deixa claro, ele conversando com Deus,
porque é interessantíssimo como ele conversa com Deus. Em alguns momentos eu mostrei para minha esposa, parece que ele está falando com uma mulher assim, por quem ele estaria extremamente apaixonado. E ele deixa claro que ele não está escrevendo, ele fala, eu não estou escrevendo estritamente para ti, falando com Deus, eu estou escrevendo para quem vai me ler. Ele parece que ele tinha perfeita consciência de que ele estava escrevendo para o futuro. Eu estou enganado nisso? Não, não está. Essa é uma dificuldade e uma facilidade do que a gente escreve, do que a gente está fazendo, né? Quando a gente está estudando Agostinho, a gente tem que tomar consciência de duas coisas. Ele está na sociedade romana. A sociedade romana é uma sociedade oral. Então, o que ele está fazendo é para falar, é para ser lido em público, é para ser lido em multidões. Então, quando você está analisando o latim do Agostinho, é um latim bastante musical, é para ser falado. E tem outra coisa que, assim, você tem 3 níveis também no Agostinho, né? Você tem o nível das cartas, no qual ele é extremamente informal, ele está respondendo às pessoas, às vezes correndo, às vezes tentando adaptar alguma coisa. Ele tem o nível dos tratados teológicos, no qual ele está sendo extremamente formal, e ele tem o nível dos polemistas, no qual ele está tratando com outras pessoas que são ali cristãos também, são doutores da fé como ele, e ele está ali tentando desconstruir. O Agostinho é diferente se você ler essas 3 coisas. Legal. E às vezes é difícil você dar uma unidade para o pensamento do autor, principalmente por uma característica que é uma certa novidade do Agostinho, que é um autor que se permite revisar o próprio pensamento. Quando ele faz as retratações, por exemplo, ele está reconhecendo que ele erra. Ele está reconhecendo que não só ele erra, como o pensamento muda, o pensamento evolui. Então, às vezes a pessoa vai pegar o Confissões, por exemplo, que é um livro que foi escrito mais ou menos no início da carreira do Agostinho, mas depois sofreu algumas revisões e terminou posteriormente, né? Se você pegar, por exemplo, o Confissões, você tem um Agostinho. Agora, se você pegar o Cidade de Deus, que foi terminado quase no final da vida dele, você vai ter outro Agostinho. Significa que ele está sendo contrário ao pensamento dele? Não. Significa que ele tem uma evolução no pensamento. E que ele se permite evoluir e está indicando isso para o leitor. Está indicando com as retratações, eu erro. E eu estou tentando corrigir. Me fala uma coisa, Lucas. O meu canal, ele não é estritamente para o grande público. Tem playlist que tem várias playlists, e uma delas é a que eu vou postar o nosso bate-papo, a nossa conversa, é uma playlist com mestres, doutores, pós-doc, orientadores, e tem também um grande público que acessa. Então, a minha tentativa realmente é de transitar pelos 2 universos. Então, eu vou te fazer uma pergunta, e eu vou pedir primeiro para você falar o que eram os polemistas. Evidentemente, os teólogos estão cansados de saber. Agora, o grande público que frequenta as igrejas provavelmente não deve saber. Então, eu gostaria que você falasse o que eram os polemistas e por que surgiu o teu interesse em estudar os tratados relativos às polêmicas da época. Não sei se foi sob a perspectiva de Agostinho, creio que sim. Você pode falar um pouquinho para mim, então, seguindo essa linha?